Fui à fábrica escolher a máquina que queria. Tudo do melhor, nada do mais barato. Pastor Jorge Schultz foi comigo e trabalhou muito nisso. Depois, fui embora para Angola. Vieram aquelas pessoas dizendo: agora quero ver, como vocês vão fazer? Eu disse: Deus proverá. Pedi para as igrejas em Angola orarem. O equipamento teria de ir por navio. Vimos que o preço era muito caro e a gente não tinha dinheiro para pagar. As igrejas deram o equipamento e agora não há como levá-lo para Angola? Aí surgiu uma senhora que se prontificou a nos ajudar. Ela estava indo para Angola com a Rede Record de televisão para fazer uma reportagem. Conseguiu tudo gratuito. Todos os documentos do frete ficaram na mão dela. O navio saiu do Brasil, mas essa senhora e a sua equipe não conseguiram visto para entrar em Angola. O navio chegou ao porto de Luanda e fiquei desesperada. Pedimos a ela que entregasse a documentação para que pudéssemos retirar a carga. Ela dizia: espera que eu vou. Houve até ameaça de processo em cima dela para que entregasse os papéis. Fiquei com medo de perder a carga e então marquei uma audiência com o diretor do porto. Expliquei-lhe a situação. Sou missionária, tenho uma carga no porto e não consigo tirá-la porque os documentos estão no Brasil ainda. Ele viu que eu estava desesperada e respondeu que sem os papéis ele não podia autorizar a retirada, mas podia tentar segurar o processo para a carga não ir a leilão. Depois alguém falou comigo: será que o diretor do porto vai fazer alguma coisa? Vai lembrar de você? Fiquei muito desanimada, porque pela lei a carga podia ir a leilão em 30 dias se não fosse retirada. Na época, Angola estava reorganizando todo o setor alfandegário dos portos e aeroportos e entregara tudo para uma empresa privada. Estava tudo muito rígido, muito difícil. Então, fui falar com o Rotary Club e com a Embaixada Brasileira. Eu estava sozinha na capital, batendo em várias portas sem resultado. E a senhora, com a documentação da carga no Brasil, não conseguiu autorização para entrar em Angola. Passados alguns meses, pensei que ia perder a carga. Nesse intervalo, finalmente, os documentos foram entregues no Brasil e chegaram à minha mão. Quando abri o pacote, percebi que estavam todos em nome do seminário do Uambo, pois a empresa transportadora não permitiu que colocassem em nome de quem não fosse residente em Angola. Fomos à alfândega e nos disseram que só alguém da diretoria do seminário podia retirar a carga. Sou a coordenadora pedagógica do seminário, eu disse. Mas eu precisava de uma autorização em papel timbrado da escola. Como voltar para o Uambo, a 600 quilômetros da capital, para conseguir uma carteirinha? Então, fui ao escritório da Convenção Batista em Luanda. Vamos fazer uma carteirinha aqui mesmo para provar que faço parte da diretoria do seminário de Uambo. Fizemos na hora, com minha foto e o logotipo do seminário. Depois de passar no cartório para reconhecer minha assinatura, fomos até o porto para dar entrada no processo de importação da mercadoria. Além do equipamento da sorveteria, havia muita roupa, livros, 9 computadores, teclados musicais, violões, 40 colchões doados pela Igreja Batista da Penha e 44 bicicletas doadas por um membro da Igreja Batista de Água Branca que trabalhava na Calói. A carga toda pesava 50 toneladas. Quase 3 meses haviam se passado desde que a carga chegara a Angola. Teríamos de pagar taxas diárias de armazenagem e outros tributos que incidiriam sobre os 2 contêineres, de aproximadamente 12 metros de comprimento cada um. As taxas apuradas somavam mais de 50 mil dólares, mas ainda havia dúvida se a carga já fora leiloada. Fui ao porto com um oficial da alfândega para verificar se a carga ainda estava lá. Eu falava o tempo todo: em nome de Jesus, essa carga não foi leiloada. Um dos funcionários do porto disse para seu chefe: essa não é a carga que estava acompanhada de um cartãozinho do diretor do porto? Abriram os arquivos e acharam um bilhete do diretor, com ordens para cuidar da carga, pois pertencia a uma missionária brasileira. A carga estava lá intacta, os 2 contêineres.
Ninguém mexeu com ela, mas não podíamos retirá-la sem primeiro pagar as taxas. Novamente comecei a me desanimar. Deus, não aguento mais. Quanto eu já sofri com essa carga? Alguém sugeriu que eu falasse com a ONU a fim de conseguir isenção das taxas com base na ajuda humanitária. Marquei uma audiência com o representante da ONU em Angola. A essa altura, pastor Tim Chaker, diretor da Junta de Missões Mundiais, havia ligado para mim para dizer que eu deveria deixar a carga. Desista disso, as igrejas daqui vão entender. Eu estava muito desgastada, muito magra, não conseguia comer direito e ele estava com medo que eu morresse com todo o estresse do momento. Mas resolvi continuar. Consegui fotos do embarque da carga no Brasil e das doações para provar que era ajuda humanitária. Mas como eu conseguiria provar que a sorveteria era ajuda humanitária? Fiz um dossiê completo do projeto, com as justificativas, explicações, objetivos, até a minha história em Angola durante a guerra. No dia marcado, cheguei ao escritório da ONU e me deparei com muita gente importante na sala de espera. Pensei, hoje vou tomar chá de cadeira, mas fui a primeira a ser chamada. Mostrei-lhe o dossiê. Ele disse, mas sorveteria? Ajuda humanitária? Como é isso? Eu tinha separado um livrinho sobre o projeto. Expliquei que a sorveteria traria alegria para a cidade em reconstrução, que seria um ponto de encontro dos jovens, que a renda seria revertida para o projeto na cadeia e para o sustento do seminário e outros programas sociais. Ele aprovou a isenção das taxas alfandegárias e fui para o porto com os papéis. Chegando lá, descobri que, mesmo com a isenção das taxas alfandegárias, eu teria de pagar os serviços portuários em vários setores do terminal. Então, entreguei-lhes uma carta explicando tudo novamente, que eu era missionária brasileira, que precisava de ajuda, que o Brasil se beneficiou com a escravatura, que ninguém faz nada pela África, que eu era uma oportunidade para deixarmos memoriais de amor em Angola. A essa altura, eu estava num estresse muito grande. Fui buscar o resultado e todos me liberaram das taxas. Mas ainda havia o custo do guindaste usado para remover a carga do navio, um total de $800. Eu não tinha esse dinheiro e não podia pedir ao pastor Timichak porque ele havia me mandado sair da história. Voltei para casa. Lá, um missionário me chamou e disse, Ana, você é teimosa. Todo mundo saiu da história. Você está sozinha. Isso não é de Deus. Quando Deus está na história, há uma unanimidade. Ele acabou comigo. Fui para meu quarto e chorei. Mas Deus me falou, pode continuar, vai nessa história. Chamei o missionário e ele me emprestou uma parte dos $800 dizendo, vamos logo acabar com isso, não aguento mais. Fui com ele e com um jovem brasileiro que estava em Angola para ensinar informática. As aulas dependiam dos computadores que estavam retidos no porto com o resto da carga. Fui para o porto chorando. Resolvi não trocar o dinheiro para fazer o pagamento. Disse, depois de tudo que passei, ainda vou ter que gastar esse dinheiro? Liguei para o oficial do porto e lhe disse, não tenho os $800 e não vou pagar. Você faz o seguinte, pode leiloar minha carga, vende, faça o que quiser. Não aguento mais, estou cansada dessa história. Se fosse da vontade de Deus, eu ia tirar tudo sem problemas. Não deu certo, deixei para lá. Eu estava chorando o tempo todo. Houve um silêncio e o oficial me disse, ligue daqui a meia hora. Depois de meia hora, eu liguei novamente. Ele me disse, vem logo tirar essa carga, não aguento mais ver essa carga aqui. Fomos para o porto chorando, dessa vez de alegria. Eu tinha falado antes com o pessoal da Odebrecht, uma construtora brasileira instalada em Angola, que eu precisava de ajuda para retirar a carga. Concordaram em me ajudar, achando que eu não ia conseguir a liberação. Quando cheguei lá, não acreditaram que eu conseguira, mas me emprestaram o guindaste e os caminhões e até 2 carros sinalizadores para acompanhar o comboio. Ao sairmos do porto, chorando, a polícia queria revistar a carga. A primeira coisa que viram quando abriram o container foi a máquina de fazer sorvete. Falaram,
Sorvete? Ajuda humanitária? Que história é essa? Foram os funcionários não crentes da Odebrecht que me defenderam e explicaram como a sorveteria ia ajudar o povo angolano. Mostrei ao policial o dossiê sobre o projeto e fomos liberados mais uma vez. A carga foi levada para a sede da Associação das Igrejas Batistas em Luanda. A Nauzira chamou os jovens das igrejas próximas para passar a noite no local, a fim de evitar saques. Alguns dias depois, a carga seguiu para Huambo num voo da PAN, mais uma vez sem pagar nenhum tostão. Um dos jovens brasileiros se lembra do momento em que a carga chegou ao seminário. A irmã Nauzira abriu uma caixa de chicletes e jogou para o alto. Ficamos pulando feito crianças. Os projetos não pararam de nascer com a saída de Nauzira de Angola. Quando uma equipe da Igreja Batista de Água Branca, a IBAB, esteve em Angola em outubro de 2004, lançou simbolicamente a cooperação para a fundação de uma livraria no Seminário Teológico Batista do Huambo, ao entregar às lideranças um jogo de materiais contendo 5 livros. O projeto se propõe a criar parcerias com editoras evangélicas e seculares no Brasil e espera criar uma fonte de renda para o seminário, gerar empregos e facilitar o acesso aos livros e ao conhecimento. O objetivo a longo prazo é estabelecer outras livrarias em outros centros urbanos de Angola. O povo angolano tem um forte desejo pelo conhecimento e especial predileção pela leitura, principalmente porque tiveram muito pouco contato com as culturas consumistas, que não valorizam tanto o saber. No entanto, na situação de pós-guerra, o serviço de livrarias está longe de ser normalizado e os preços dos livros, quando se encontram, são elevados e em dólar. A guerra destruiu as cidades e seus serviços de infraestrutura, sobretudo no Huambo, que foi dura e ininterruptamente bombardeada por quase 2 meses em 1993. Nenhum prédio saiu ileso, com exceção do seminário e de algumas igrejas. Agora, na fase de reconstrução, a igreja, como instituição forte em valores e princípios, está sendo desafiada a contribuir com a formação educacional, tanto de suas comunidades como da população em geral.